Glória a Deus. Amém? Uma boa noite a todos, na graça, na paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar também aqueles que nos assistem através das plataformas digitais. Que a graça e a paz possa estar com todos. Amém? Antes de passarmos à palavra, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, Senhor. Toma tu o controle, Senhor, da minha vida, Senhor, e da vida daqueles que vão escutar aquilo que Tu queres falar à Tua igreja, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, e para a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu a semana passada, lá onde eu trabalho, na comunidade onde eu estou, martelei um assunto que depois também o pastor aqui no domingo falou, e ontem na nossa reunião de obreiros também foi abordado, e que é acerca do conhecimento de Deus. E alguns, se calhar, já é a terceira vez que vão escutar, ou pelo menos a segunda, quer dizer que têm que escutar duplamente para poder pôr em prática. E era falado que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Isto está escrito no livro de Daniel, no capítulo 11, versículo de número 32, e foi compartilhado no domingo aqui no culto. E ontem na reunião de obreiros falávamos também no livro de Joel, e eu queria que pudéssemos ler no livro, que está no meio destes dois livros, que é o livro de Oseias, livro de Oseias, capítulo número 4, versículo de número 1, glorificado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, e nós podemos acompanhar através ali do telão, do Data Show, diz assim: ouvi, o quê, igreja? Ouvi, o quê? A palavra do Senhor. E o Senhor nos quer levar nestes tempos que não são tempos muito bons. Não posso dizer que são tempos maus, porque no Senhor não tem tempos maus, pode ter tempos menos bons, mas diz a palavra de Deus que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, os tempos podem ser menos bons, podem ser tempos de tribulação, tempos de angústia, de prova, mas diz: ouvi a palavra do Senhor. E é tempo de nós escutarmos a palavra do Senhor. Escutar a palavra, o verbo. E quem é o verbo? Jesus. Diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos que ouvir Jesus, aquilo que Jesus fala às nossas vidas. E Jesus fala muito através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Jesus fala às nossas vidas. E depois diz assim: ouvi a palavra do Senhor, quem? Vós, filhos de Israel. E eu quero dizer para ti neste final de tarde, ou princípio de noite, que tu e eu, hoje, somos considerados casa de Israel, povo de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, nós éramos considerados, alguém sabe o quê? Gentios. Todo aquele que não era povo de Israel era gentio. Mas diz que Jesus Cristo veio à terra, o véu se rasgou, a cortina se rasgou, e tu e eu temos acesso ao lugar santíssimo e podemos ser considerados também filhos de Israel, filhos de Deus, povo de Israel. E diz assim: então ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem o quê? Uma contenda. Então, podemos ver que o Senhor tem uma contenda. Alguém sabe o que é que será uma contenda? Se eu tiver uma contenda com o pastor Zé Manel, está aqui na minha frente, não tenho, graças a Deus, mas poderei ter uma contenda. O que é que será isso? Uma luta, não? Uma guerra, uma discórdia, talvez seja. Então diz que o Senhor tem, diz que tem, não teve, Ele tem uma contenda, uma discórdia, uma luta, uma guerra com quem? Com os habitantes da terra.
Quem são os habitantes da terra? Eu e tu. Amém? Mas diz que o Senhor então tem uma contenda com os homens, mulheres, com os habitantes da terra, aqueles que povoamos a terra. Diz que o Senhor tem uma discórdia com os habitantes da terra. E depois diz assim: porque não há o quê? Não há verdade, nem benignidade ou bondade, nem conhecimento de Deus. Amém? Então a palavra do Senhor diz através do profeta Oseias que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, tem uma guerra, uma luta com os habitantes da terra, que é a falta de verdade, a falta de bondade e a falta de conhecimento. E houve um tempo que também foi abordado: onde estava Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Deus continua no seu alto e sublime trono, observando os movimentos dos seres viventes aqui da terra. Deus está lá, continua lá. Pastor, mas como é que há tanta fome? Como é que há tantas guerras? Como os homens se matam uns aos outros, se roubam, há mentira, há ódio? Como é que isso é possível? Porquê é que é possível? Porquê é que é possível, igreja? Porque não há verdade, não há bondade, nem há conhecimento de Deus. Porquê é que isto tudo acontece nos dias de hoje? Porque não há conhecimento de Deus. Os homens não têm conhecimento de Deus. E com conhecimento de Deus haveria então verdade e bondade ou amor aqui na terra. E será que houvesse que, se todos os homens tivessem conhecimento de Deus, será que o mundo estaria como está hoje? Não. Não. Porquê é que o mundo está assim? Porque há ambição, há corrupção, cada um quer o seu próprio bem, está nem aí para os outros. Porquê? Porque não há conhecimento de Deus. Porque se houvesse conhecimento de Deus, os homens queriam o bem do seu próximo. Diz que Deus enviou o seu único filho à terra, para teu bem e para meu bem, que estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Vocês concordam comigo? Então, meus queridos, minhas queridas, o problema é que os homens não têm conhecimento de Deus. E eu creio, na minha opinião própria, que o maior problema que Deus tem com os homens é exatamente esse. É a falta de sujeição do homem a Deus. E isso já vem desde quando? Alguém sabe? Desde quando é que o homem não se quer sujeitar a Deus? Desde o início, não é? Desde o primeiro homem, que o homem não se sujeita a Deus. Deus disse: olha, tens ali, mas ali e tal, ali, mas dali não. E o homem foi e dali sim. Então, um problema que Deus tem com os homens é que o homem não se gosta nem se consegue sujeitar a Deus. Agora você me diz assim: mas espera aí, mas Deus é todo poderoso, Deus tem poder no céu e na terra, Deus se quiser sujeita a todos os homens. Sujeita, com certeza. Só que Deus é um cavalheiro e não obriga ninguém a nada. Por isso apareceu aquilo que nós chamamos de livre arbítrio ou liberdade de escolha. Cada um tem a liberdade para escolher o seu próprio caminho. Vocês estão entendendo? Amém? Então Deus diz que se depara com uma guerra. O versículo, por gentileza, diz que Deus se depara com uma guerra, Oseias 4:1, com uma guerra com os homens, que é a falta de conhecimento de Deus. E nós vimos aqui no domingo que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, Deus nos quer animar, escutando a palavra do Senhor, para que possamos ter conhecimento das coisas do Altíssimo, de Deus. Amém? Para que nos possamos tornar fortes e fazer proezas. Vivemos dias de abundância de informações e conhecimentos. Amém? Ontem também se falava isso na reunião de obreiros, que temos muita informação. E eu falava lá isso lá na quinta. Eu não tenho aqui o telefone, mas ontem foi engraçado porque eu tive a mesma conversa com o pastor Paulo Tavares. O pastor Luís Miguel estava a falar que tinha tido essa conversa com o pastor Crespo. Eu tive com o pastor Paulo Tavares acerca do Jorge Jesus, que está tão em voga, que estávamos falando se o lateral, o Rafinha e o outro, Filipe Luís, tinham vindo já no tempo do Jorge Jesus, se era do
do tempo do Abel Braga, eu dizia que não, que tal, que já era. E então o que é que eu fiz? Agarrei no telefone e fui fazer o quê? Fui ao Google, pus lá a data em que veio Rafinha para o Flamengo, dia 24 de julho. Data em que Abel saiu do Flamengo, 29 de julho. Pronto, aí já ficou morta a charada. O Rafinha estava lá no tempo do Abel, mas começou a jogar com o Jorge Jesus. Então nós hoje temos abundância de conhecimento, sim ou não? Vamos ao telefone e sabemos tudo, como falávamos ontem na reunião de obreiros. Vivemos dias de abundância de informação e conhecimento. Mas isso não tem contribuído para que as pessoas se tornem melhores. Tem? A abundância de conhecimento que temos através das redes sociais tem contribuído para que o mundo se torne melhor? Falem a verdade. Tem? Não. Tem nada. A gente adquire o conhecimento, o pessoal adquire o conhecimento, mas o mundo cada vez vai a pior. O único conhecimento capaz de transformar a alma humana é o conhecimento de Deus. Esse é o único conhecimento que pode transformar a alma humana. E quando o homem envereda pelo conhecimento de Deus, então aí as coisas começam a melhorar. Sim ou não? Se todos os homens tivessem conhecimento do amor de Deus, porque Deus é amor, não haveria guerras, não haveria fome. Ninguém queria levar vantagem uns sobre os outros. Não haveria corrupção. E o mundo seria bem melhor. O mundo está assim, você que me está a assistir aí em casa, o mundo está assim porque os homens não têm conhecimento de Deus. Não é porque Deus quer ou porque Deus deixa, é que os homens não têm conhecimento de Deus. Se tivessem conhecimento de Deus, o mundo não estaria assim. Não haveria guerras, não haveria mortes, assassinatos, roubos, mentira, traições, ganância, corrupção, fome, etc. E aqui o profeta Oseias, ele está falando acerca de Israel e do Judá, do reino de Israel e de Judá. Mas eu estava meditando, eu estava pensando que esses pecados que ocorreram neste tempo, em que o profeta Oseias relata, pelo o povo de Israel e de Judá, pecados cometidos no passado, eu creio que esses mesmos pecados continuam nos dias de hoje, mas mais acentuados ainda. A falta de verdade, a falta de bondade e a falta de conhecimento de Deus. Concordam comigo? Eu acho que hoje ainda é bem pior. O mundo hoje está bem pior. É pai que mata os filhos. Há pouco tempo vimos aí um pai que matou uma menina e por aí vai. As coisas acho que estão a ir de mal a pior. Então estes mesmos pecados que Israel e Judá tinham permanecem acentuados nos dias de hoje. Porquê? Por falta de conhecimento de Deus. Você acha que aquele pai que matou a garota, se tivesse conhecimento de Deus, algum dia teria feito aquilo? Teria? Não. Porquê é que essas coisas acontecem? Porque falta conhecimento de Deus. E os homens recusam o conhecimento de Deus. Se houvesse, haveria verdade e bondade. O único conhecimento capaz de transformar a alma humana é o conhecimento de Deus. E esses pecados cometidos no passado permanecem acentuados em nossos dias. E agora eu queria que você fosse comigo, pensasse comigo, este pensamento que diz assim: seguir as instruções divinas garante não somente a salvação da nossa alma, seguir as instruções divinas garante não somente a salvação da nossa alma, mas também uma vida justa, lealdade nos compromissos e respeito ao nosso semelhante. Amém? Uma vida justa, uma vida em justiça, lealdade nos nossos compromissos, verdade, e também respeito ao nosso semelhante. Glorificado seja o nome do Senhor. E vou ler mais um versículo que está no livro do Apocalipse, e já terminamos, que também foi falado ontem na reunião de obreiros, aqueles que estavam, se lembram, que fala acerca da igreja de Laodiceia, está no livro do Apocalipse, capítulo número 3, versículo 14, e fala acerca da sétima carta, que é a igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação
de Deus. Quem está falando? O Amém. Então aqui Jesus se intitula como o Amém. O assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito teria acontecido. Tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é dele. Amém? E diz assim então, no versículo de número 15: conheço as tuas obras, nem as frio, nem as quente. Quem dera foras frio ou foras quente. Diz que esta igreja era uma igreja que não era fria, nem era quente. Se não era fria, não era quente, era o quê? Morna. No Brasil, a gente costuma falar acerca de um tipo de crente, que é o crente, como é, Mário? O crente, o Raimundo, que é um pé na igreja e o pé no mundo. É o crente Raimundo. E a igreja hoje está cheia de crentes Raimundo. Pé na igreja, um pé no mundo. Esta igreja, Laodiceia, era assim. Não era fria, nem era quente. Era morna. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um? Está ali não. Um desgraçado, que era o que falávamos ontem na reunião de obreiros. Que esta igreja era uma igreja sem graça. Uma pessoa desgraçada é uma pessoa sem graça. Era uma igreja sem graça. E se era uma igreja sem graça, era uma igreja que tinha falta de quê? Do conhecimento de Deus. Era uma igreja que até no princípio era próspera, mas que depois diz que ficou uma igreja bem miserável por falta do conhecimento de Deus. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E eu quero compartilhar com a igreja, com aqueles que estão em casa, que quando eu me dei conta deste versículo de número 17, toda a minha vida mudou. Porque até aqui eu sempre pensei que eu poderia fazer alguma coisa ou muita coisa. Com a minha sabedoria, com a minha inteligência, com o meu bem viver. Mas um dia o Espírito Santo me revelou exatamente o que diz aqui, que eu sou um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu, sem a presença de Deus na minha vida. Sou assim. Exatamente isto que está aqui, esta igreja sou eu. Se não tiver a presença e o conhecimento de Deus na minha vida, não passo de uma pessoa desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Então esta igreja era uma igreja que não tinha a graça nem o conhecimento de Deus. E depois diz assim no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio. Amém? Ele é o princípio da criação de Deus, porque antes de tudo ele já existia. Jesus é a origem e o princípio de toda a criação. A riqueza espiritual é constituída pelo ouro refinado pelo fogo divino, que é a palavra de Deus. Aconselho-te de mim com ouro provado no fogo, que é a palavra do Senhor. O que é que nós começamos lendo no princípio? Ouvi o quê? A palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, meus amados, ouvi a palavra do Senhor. Comprem esse ouro provado no fogo, esse ouro refinado que é gratuito. Compramos através da graça do Senhor na nossa vida. A igreja de Laodiceia começou quente, como muitas igrejas hoje em dia. Começou bem quente. Entretanto, com o decorrer do tempo, foi desviando a sua visão do objetivo principal e eterno, que é a salvação, para dar lugar a outro objetivo terreno e passageiro, as ambições materiais. Acontece isto, sim ou não? Aqueles que assistem... Nós no Brasil assistíamos muita televisão das igrejas, as igrejas bombardeiam a televisão e acontece isto demasiadamente. Que as igrejas deixam de dar valor ao conhecimento de Deus e à salvação e passam a dar valor às coisas materiais. Igual esta igreja de Laodiceia. A igreja em Laodiceia começou quente, como muitas igrejas hoje em dia. Mas diz que perdeu a visão, que era o seu objetivo principal e eterno, que era a salvação, para dar lugar a outro objetivo terreno e passageiro,
as ambições materiais. Alguém está acompanhando o problema que está havendo em Angola, lá numa igreja? Entre os pastores brasileiros e os pastores angolanos? Não. Não? Sim? Eu ponho-me a ver aquilo, às vezes eu vejo no Google, vou ver as notícias e vejo aquilo e digo assim, meu Deus, como é que pode? É antibíblico completamente. Se a Bíblia diz que é para sermos um só corpo, um só espírito, um só batismo, um só Senhor, e naquela igreja há uma divisão tremenda que até se batem uns aos outros. Agora porquê? Será que é por causa da salvação das almas? Ou será que é por causa do... É assim a igreja, está assim hoje em dia. A igreja que não tem conhecimento das coisas de Deus. Que a nossa igreja seja uma igreja cheia da graça de Jesus Cristo e do conhecimento de Deus. Que possamos colocar isso sempre em primeiro lugar. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e o conhecimento das coisas do Senhor. Por isso, esta igreja foi exortada a se vestir com as roupas brancas da santidade e da justiça e a ungir os olhos com o colírio da verdade, a fim de curar a sua cegueira espiritual. E terminamos no versículo número 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Toda a gente conhece este versículo mais que subejamente, que é um convite que o Senhor faz à tua e à minha vida, para termos o conhecimento das coisas do Senhor. Eis que estou à porta, bato. Aquele que abrir o seu coração, o Senhor vai entrar. Aquele que continuar na mesma, morno, como esta igreja, crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, o Senhor diz que não vai usar nenhum pé de cabra para arrombar a porta e entrar na tua vida. Sim ou não? Deus não usa pés de cabra. Deus bate. Se tu te dispuseres a abrir o teu coração e te encheres do conhecimento de Deus, diz que Deus vai estar contigo até ao final dos dias da tua vida. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Era a palavra que eu tinha para compartilhar com a igreja, que nos possamos encher do conhecimento de Deus, porque o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Essa foi a palavra do culto aqui de domingo. Então temos que estar cheios do conhecimento e da graça do Senhor. Amém? Terminamos o nosso culto, nos despedimos em oração. Amém? Vamos nos despedir em oração e terminar o nosso culto. Senhor, livra-nos, Senhor. Livra-nos de perdermos a visão, Senhor, que é a salvação dos homens, Senhor. Livra-nos de algum dia, Senhor, colocarmos as coisas materiais, Senhor, acima das coisas espirituais. Senhor, livra-nos, Senhor, da cegueira espiritual, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quantas vezes, Senhor, ficamos cegos espiritualmente. Que nos enchas os nossos olhos com esse colírio santo, Senhor. Dá-nos do teu ouro refinado, Senhor, que é a tua palavra, Senhor, e vestiduras brancas, Senhor, através do teu sangue, Jesus, derramado na cruz do Calvário, que nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado, Senhor. Ó Deus, Senhor, livra-nos, Senhor, de algum dia sermos mornos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que a tua graça e que a tua misericórdia, Senhor, sigam alcançando as nossas vidas e a tua igreja se encha do teu conhecimento, do conhecimento das tuas coisas, Senhor, do teu reino, Senhor. Bendito Deus, que nos possas utilizar, Senhor, como nós falávamos aqui, Senhor, durante os louvores, Senhor, para pregarmos o Evangelho da salvação às nações, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela visão que um dia deste, Senhor, ao pastor Miguel, Senhor. Ó Deus, Senhor, e aos irmãos que vieram depois, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, trouxe essa visão também às nossas vidas, Senhor. E um dia nos revelaste que o nosso maior interesse aqui na terra, o nosso maior chamado, Senhor, ó Deus, a nossa maior causa, Senhor, era a salvação dos homens, Senhor. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor. Nos guarda, Senhor, nesta noite, Senhor, nos leva em paz até às nossas casas, Senhor. Abençoa muitíssimo a vida daqueles que nos estão assistindo, Senhor. Dá ordem aos teus anjos acerca de cada lar, cada casa, Senhor, cada família, Senhor. Ó Deus, Senhor, e que nos possamos interessar, Senhor, pelo teu conhecimento, pelo conhecimento das tuas coisas,
para que possamos ser um povo forte, que faz proezas para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, e a igreja diz...